Preparem-se, porque o que acontece nos bastidores do futebol europeu, especialmente entre Real Madrid, Paris Saint-Germain e Barcelona, é digno de um filme. Um daqueles filmes repletos de ego, poder, vaidade, choques de ideias e decisões que mudam a história de um clube por décadas. Vamos começar pelo começo, pelo caminho certo. Vocês sabem o que acontece quando um técnico de verdade, daqueles que não vem apenas para agradar os figurões, entra pela porta do escritório de um presidente poderoso e se senta à mesa, impondo uma condição? Não é uma conversa trivial, não é um pedido, é uma condição. A atmosfera na sala muda. As hierarquias se alteram. Os jogadores que estavam no comando começam a ouvir. Os intocáveis começam a suar frio. E o clube, se tiver coragem, entra numa encruzilhada histórica. É exatamente isso que está acontecendo agora no Real Madrid. Florentino Pérez, o homem que construiu os Galácticos, que dominaram o futebol europeu por anos, está enfrentando um dilema que jamais imaginou encarar dessa forma. Por um lado, o maior investimento dos últimos tempos. Por outro, um treinador que não abre mão dos seus princípios. Em meio a tudo isso, um nome com peso como poucos no futebol mundial, Luís Henrique. Há cerca de um ano, Luís Henrique lançou o que, na prática, é uma ameaça institucional. Não foi gritaria, não foi escândalo, foi muito pior. Foi frieza. Deixou claro que, se algum clube quisesse um projeto sério, estruturado e verdadeiramente dominante, teria que se livrar de certas estrelas absolutas. Sem floreios, sem romantização, sem marketing. Luís Henrique não é um treinador que vem para fazer amigos. Ele vem para liderar, e já aprendeu da pior maneira que certos jogadores tornam isso impossível. E é aí que Mbappé entra em cena. Florentino, como qualquer grande presidente, se pergunta: o Real Madrid está pronto para escolher? Está pronto para decidir quem comanda o clube? Está pronto para admitir que talvez tenha errado? Porque aqui não estamos falando apenas de futebol, estamos falando de poder. Luís Henrique recusou-se a renovar o contrato com o PSG, e não se tratava de uma oferta qualquer. Era um contrato praticamente vitalício, algo sem precedentes na história do clube, um cheque em branco, estabilidade total, controlo desportivo. Disse não. E ninguém rejeita isso sem ter um plano B. Esse plano tem um nome, um escudo e um grande obstáculo no seu caminho: Mbappé. Luís Henrique sempre deixou escapar, em entrevistas e comentários indiretos, uma ambição que muitos fingiam não ouvir. Gostaria de ser o primeiro a ter jogado e conquistado títulos tanto no Barça como no Real Madrid. Essa declaração, feita no passado, voltou agora como um bumerangue porque Florentino ligou, convocou, e Luís Henrique foi ao escritório e, cara a cara, impôs uma única condição: Mbappé fora. E o mais incômodo em toda esta história é o seguinte: Luís Henrique tem razão, brutalmente razão. Não é conjectura, não é teimosia, não é ideologia, é experiência. Luís Henrique conhece Mbappé melhor do que qualquer treinador do Real Madrid. Ele conviveu com Mbappé todos os dias no PSG. Treinou, suportou, adaptou-se, compensou e compreendeu exatamente o problema que ele representa dentro de uma equipe. Porque Mbappé não é um jogador de equipe. Mbappé é um jogador para Mbappé. E Luís Henrique é o oposto. Ele é um técnico de sistemas, estruturas, regras coletivas, onde ninguém está acima do plano, onde todos defendem, todos correm, todos se sacrificam, onde o brilho individual surge do funcionamento da equipe. Mbappé não se encaixa nisso, nunca se encaixou, nunca quis se encaixar. Quando Luís Henrique diz publicamente que o PSG é melhor sem certas situações que ele não conseguia controlar, ele está falando de Mbappé. Quando ele diz que agora controla todas as situações sem exceção, ele está falando de Mbappé. Quando ele fala de jogadores que se movimentam para onde querem, que não respeitam as estruturas, ele está falando de Mbappé. E os fatos confirmam tudo isso. O PSG, sem Mbappé, tornou-se uma equipe, ganhou o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei, a Liga dos Campeões, recuperou sua identidade, retomou o controle, recuperou seu espírito coletivo. Isso não é coincidência, é uma consequência direta. E há mais, muito mais. Luís Henrique tem um entendimento tático de Mbappé que quase nenhum treinador se atreve a verbalizar publicamente, mas que todos os treinadores de elite refletem em silêncio. O entendimento é simples e brutal. Mbappé não se adapta. Mbappé não se sacrifica. Mbappé exige que tudo gire em torno dele. E quando uma equipe gira em torno de um único jogador, ela se torna previsível, dependente, frágil. Se esse jogador não render,
A equipe morre. Não há plano B. Luiz Henrique constrói equipes onde o sistema é maior que a estrela. Donatello não aceita isso. Ele espera o seu momento. Ele não compartilha do sofrimento. Ele não ajuda quando o jogo fica difícil. E esse é outro ponto devastador. Mbappé só lidera quando está ganhando. Quando o jogo fica difícil, quando a equipe precisa se fechar, sofrer, correr atrás do resultado, ele desaparece. Luiz Henrique já explicou isso sem citar nomes. Quando falou de Michael Jordan. Os dias em que Jordan não marcava gols, defendia, liderava, competia. Isso era grandeza. Mbappé não faz isso. Quando não recebe o passe perfeito, ele se frustra, se fecha, desaparece do jogo, assiste de longe. E isso, para Luiz Henrique, é inaceitável. Ele viu isso nos grandes jogos da Liga dos Campeões. O PSG sob pressão, precisando de seu craque, e Mbappé lá na frente esperando. Enquanto isso, o time afundava, e Luiz Henrique tinha que exigir mais de Messi, Neymar, dos meio-campistas, dos laterais, de todos, menos dele mesmo, porque Mbappé só ataca. E um jogador que só ataca não é um líder, é um especialista. Especialistas ganham partidas individuais, não torneios. E é isso que Luiz Henrique está dizendo a Florentino. Mesmo que não use essas palavras. Mbappé ganha partidas, mas destrói estruturas. Proporciona momentos de brilhantismo, mas assume o controle. Marca gols, mas desestabiliza o sistema. Para um técnico moderno, isso é veneno. Na Liga dos Campeões, não se ganha com um jogador, ganha-se com um time. E o Real Madrid com Mbappé não tem um time, tem Mbappé. E o resto tenta compensar o que ele não faz. Quando o Florentino ouve isso, a decisão se torna um pesadelo. Porque escolher Luiz Henrique significa se livrar de Mbappé. E se livrar de Mbappé é admitir o maior erro de sua era. É reconhecer que o maior investimento fracassou, que o projeto não funcionou. Mas escolher Mbappé significa perder Luiz Henrique, perder o técnico capaz de reconstruir o clube, perder um projeto real, ficar preso em um ciclo que já destruiu técnicos, dividiu vestiários e deixou o time à deriva. E Florentino sabe disso, por isso hesita. E quando o Florentino hesita, o Real Madrid congela. E a estagnação no futebol de elite é a morte. Enquanto o Real Madrid estagna, seus rivais avançam. E o Barça avança, constrói, tem um técnico no comando, tem estrutura, tem sacrifício coletivo, e isso prejudica o Real Madrid. Os dados são claros. Desde a chegada de Mbappé, o Real Madrid perdeu autoridade, perdeu prestígio, perdeu títulos importantes. Enquanto isso, o PSG, sem Mbappé, ganhou tudo. Luiz Henrique não é o único que pensa assim. Guardiola pensa assim. Klopp pensa assim. Simeone pensa assim. Ancelotti provavelmente pensa assim, mas não pode dizer. Todos sabem que Mbappé é um problema tático. Luiz Henrique é o único com coragem para falar abertamente, e é por isso que entra no escritório de Florentino sem medo, sem negociar, sem rodeios. Ou é a tartaruga ninja ou eu. E agora a questão que realmente importa não é se Luiz Henrique está certo. Ele está. A questão é se Florentino terá coragem de admitir isso, porque qualquer decisão tem um custo brutal. Se demitir Mbappé, enfrentará a imprensa, os torcedores, os patrocinadores, a humilhação pública, mas ganhará um projeto, uma estrutura, um futuro. Se mantiver Donatello, preservará o marketing e afundará o futebol. O Real Madrid permanece atolado no caos, sem títulos, vendo o Barça crescer. E o mais irônico de tudo é o seguinte: Luiz Henrique pode salvar o Real Madrid, mas somente se o Real Madrid tiver a coragem de se livrar de Mbappé. E Florentino, aparentemente, não tem. Enquanto isso, o rival observa, sorri e se aproveita, porque quando o inimigo se autodestrói, não há nada a fazer a não ser esperar. O Inter Miami anunciou a contratação do goleiro Denis Saint-Clair, de 28 anos, que chegou sem custos de transferência do Minnesota. Ele assinou por apenas uma temporada, mas não é um goleiro qualquer. Ele foi eleito o melhor da MLS em 2025. Está aqui para competir e elevar o nível da defesa. Outro jogador que se juntou ao time de Messi é o zagueiro Michael, emprestado pelo Palmeiras até dezembro. No futebol argentino, o veterano Enzo Per, de 39 anos, deixou o River Plate sem custos de transferência e foi anunciado pelo Argentinos Juniors.
E no próprio River Plate, o lateral Matias Vinha chegou por empréstimo do Flamengo com opção de compra fixada em 4 milhões. O experiente Maicon, de 37 anos, deixou o Vasco e assinou com Coritiba até o final do ano. Patrick de Paula retornou ao Brasil e foi oficialmente anunciado pelo Remo por empréstimo. O Bahia apresentou o atacante Christian Oliveira, de 23 anos, que chegou por empréstimo do Grêmio. O Botafogo anunciou a contratação de Lucas Villalba, atacante de 24 anos, do Nacional por 2,8 milhões de euros. Contrato até 2029. O Fluminense causou sensação ao contratar Guilherme Arana do Atlético Mineiro por 5 milhões de euros. Contrato de 4 anos. Agora a bola está com vocês. Florentino terá a coragem. Luiz Henrique está certo sobre Mbappé. O Real Madrid conseguirá funcionar assim, ou o Barça dominará nos próximos anos enquanto o Real Madrid afunda em seu próprio ego? Este não é o fim, é apenas o começo. Este foi o resumo completo. Se gostou, compartilhe, comente, participe. A conversa continua. Um grande abraço, estamos todos juntos nessa. Família.